e familiares que tentam fugir da guerra da Ucrânia e leva também mantimentos e equipe para oferecer ajuda humanitária aos que ainda permanecem justamente por lá. Foram enviadas 11,6 toneladas de medicamentos para atendimento emergencial, alimentos e itens de necessidade absolutamente básica. São 50 purificadores de água de tecnologia e fabricação nacionais com capacidade para purificar cerca de 300 mil litros de água por dia. 50 kits voltaicos com painel solar para abastecer o equipamento de energia de forma autônoma, 10 toneladas de alimentos desidratados de alto teor nutritivo e também outras questões fundamentais, como, por exemplo, 5 kits de medicamentos para emergências médicas. O KC-390 retorna ao Brasil com chegada prevista para esta quinta-feira, com 70 brasileiros e também familiares a bordo. A Rússia prometeu a continuidade dessa trégua para que os cidadãos ucranianos consigam fugir das cidades que, infelizmente, estão sendo atingidas. Por outro lado, o governo ucraniano acusa os russos de bombardearem uma maternidade na cidade de Mariupol, no leste da Ucrânia. Esse, inclusive, gente, é o assunto da nossa enquete de hoje, que já está aberta a partir de agora. Eu quero saber se você concorda com as sanções impostas à Rússia, sim ou não, jovempan.com.br. Senhores, boa tarde a todos, a você, Constantino, ao Fábio Piperno, ao nosso Marco Antônio Moreira da Costa e ao nosso Serrão. Nós estamos aqui numa cobertura vasta, ampla da Jovem Pan News a respeito da guerra. E eu queria puxar justamente a nossa conversa para isso, para que a gente possa compreender os próximos capítulos e principalmente entender o papel de ajuda do Brasil nessa esfera, porque o posicionamento do Brasil foi de neutralidade. Continua sendo, Constantino? Boa tarde, Paulo. Sim, na verdade, eu acredito que o governo Bolsonaro está olhando para os melhores interesses do Brasil. Eu mesmo fui um crítico em relação ao posicionamento pessoal do presidente no início, de neutralidade, achando que era necessário ali uma espécie de statement em relação à defesa dos valores ocidentais, que a Rússia, obviamente, é o oposto, representa o contrário. Mas nós temos que lembrar que o agronegócio, que é a força econômica do Brasil, depende desses fertilizantes, um quarto vem da Rússia. Então é preciso ter aqui sim uma postura pragmática, olhando os melhores interesses do país, né? E foi essa a postura do Brasil. O que não impediu, por exemplo, que votasse, né, na ONU contra a Rússia, que enviasse ajuda humanitária, como vimos agora mesmo, para poder trazer brasileiros, levar mantimentos. Então, eu acho que está fazendo o que pode ser feito. Eu acredito que o Putin, ao fazer essa trégua, que não é muito uma trégua, como a própria Ucrânia acusa, né? Bombardearam uma maternidade, supostamente. Eu acho que eles estão também de olho na crise humanitária que eles estão produzindo, principalmente para a Europa, né? Já tem mais de 2 milhões de refugiados. Se isso chegar a 5 milhões, 8 milhões, como alguns estimam, isso é uma crise, não vou dizer sem precedentes, mas de poucos episódios históricos. Então, eu acho que o Putin está usando isso como moeda de troca também. Não dá para acreditar em boas intenções e, de repente, algum tipo de sensibilidade humanitária do ditador, do autocrata Putin. Agora, Piperno, o Zelensky já declarou, inclusive hoje publicamente, que aceita negociar, que pede, inclusive, uma conversa com Vladimir Putin e que, dependendo da conversa, o cessar-fogo pode acontecer. Quais são os termos dessa negociação? Bom, o que está em jogo hoje, claramente, é o que vai ser feito dos dois territórios, das duas províncias da Ucrânia que a Rússia ocupou, que a Rússia, inclusive, reivindica. Então, essa questão secessionista, porque a gente tem que considerar que essas duas províncias, elas têm maioria russa, né? São as províncias, aquelas mais a leste do país, Luhansk e também, enfim, também Donetsk, e Donetsk é uma região industrial. Então é claro que isso hoje é uma questão central, além do fato de que a Rússia reivindica mudanças, vejam só, mudanças na Constituição ucraniana para que, a ponto de que a Ucrânia estabeleça que em momento algum ela vai entrar para a OTAN. Ou seja, mesmo em tempos de paz, seria uma clara interferência da Rússia nos destinos da Ucrânia, que deixaria na prática de ser um país totalmente autônomo. Então, eu diria para você que a
margem de negociação é muito pequena. É óbvio que a Ucrânia tem uma necessidade de curtíssimo prazo, porque é um país que está sendo diariamente bombardeado, é um país que está sendo destroçado. Já assistimos, inclusive, só falando em prejuízo material, algo em torno de 10 bilhões de euros, foi o que, aliás, o presidente da Ucrânia andou dizendo nesses últimos dias, além da questão humana, que é a mais importante. Veja, o Constantino fala ele cita essas previsões de 5 a 8 milhões de refugiados. Dependendo do período em que isso acontecer, vai ser de fato um êxodo sem precedentes na história, porque é óbvio que a gente já viu massas humanas maiores indo de um lugar para outro, especialmente na Segunda Guerra Mundial, mas não num espaço de tempo tão curto. A gente está falando em quase 2 milhões de ucranianos que deixaram seu país em 15 dias. Isso dá mais de 100 mil pessoas por dia. É muita gente. E é óbvio que vai criar uma crise humanitária por toda a Europa, sim. Agora, o Serrão, a China veio, inclusive publicamente, culpar a OTAN justamente pelo acirramento aí das disputas em torno do território ucraniano. É culpa mesmo da OTAN? Saudações, meus amigos amados haters. É culpa da OTAN, é culpa dos Estados Unidos. Foi todo um processo que levou Vladimir Putin a fazer esse empreendimento que ele chamou de ação militar especial na Ucrânia. Primeiro fator, ele percebeu a fragilidade de seus adversários. Ele viu que mereceria fazer uma invasão da Ucrânia, uma invasão inteira da Ucrânia e não parcial, porque o plano dele qual é? O plano dele é dividir a Ucrânia ao meio. Essa é a intenção tática ou quase estratégica do Vladimir Putin. O acordo que ele pretende propor a Volodymyr Zelensky é exatamente esse, um acordo péssimo, né? É aquela parceria em que a Rússia vai fazer o hambúrguer e ela vai entrar com o ovo e o Zelensky vai entrar com o bacon, né? Então quem se sacrifica é a Ucrânia, quem vai pagar as contas dessa guerra será a Ucrânia. Vladimir Putin pensou numa ação militar rápida, já estamos aí com 2 semanas desse conflito que pode se ampliar, mas a Rússia não tem interesse que isso vá para uma guerra maior. Ele é interessante, desculpem dizer isso, para o Brasil. É uma grande oportunidade do Brasil se repensar. O Brasil vai ter que pensar de novo um modelo estratégico para a área de fertilizantes. Ele não pode ser dependente nem de fertilizante, nem de defensivo agrícola como ele é hoje, já que ele quer ter um agronegócio que vai ser a potência, é o principal negócio brasileiro, não pode sofrer dessa falta de soberania. Então, isso é um ponto que tem que ser revisto. A questão do combustível, de novo, entrar na pauta. Nós vamos ter que repensar o nosso modelo. Então, isso é assunto a ser debatido. E, para o Brasil, uma oportunidade interessante na área de defesa. Ainda bem que a gente tem a Embraer Defesa. Esse avião, o KC-390, que fez a viagem agora, transportando 11 toneladas de mantimentos para a Ucrânia, que vai trazer 70 brasileiros para cá, é uma aeronave fantástica. Custa 50 milhões de dólares a produção dela. A nossa FAB tem 10 dessas aeronaves. Ainda bem que conseguimos isso, porque temos a Embraer, que é uma empresa brasileira, a Embraer Defesa. Se não fosse brasileira, a gente não teria, nossa FAB não teria esse avião, que tem capacidade de transportar 23 toneladas. É muito melhor que o antigo Hércules 130, cacareco que a gente tinha aqui, que só transporta 20 toneladas. Mesmo assim, o Brasil ainda precisa de um avião maior para transporte de tropas. A gente tem que avançar na qualidade do nosso material de defesa, que coisa que vem sendo sabotada no Brasil, claramente, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, quando se criou o Ministério da Defesa para substituir o Estado-Maior das Forças Armadas, mas a intenção não foi melhorar, a intenção foi dar uma travada nos militares. Isso não é bom. Esses debates todos, do ponto de vista político, econômico, estratégico de negócio, tem que ocorrer no Brasil. Ô Marco, o que eu acredito que todo mundo que inclusive esteja nos assistindo no planeta inteiro é que o desejo de todas essas pessoas é que isso acabe o mais rápido possível. Mas vamos tentar trazer alguns dados aqui, tentar fazer algum tipo de raciocínio nesse sentido para verificar se isso está longe ou está próximo de ter um fim.
A Ucrânia é um país relativamente parecido com o Afeganistão no que se refere a tamanho. Nós estamos falando aí de uma nação com cerca de 600 mil quilômetros quadrados. Os Estados Unidos são a maior potência bélica do planeta. Eu me lembro muito bem na guerra de 2001 que os Estados Unidos demoraram cerca de 12 semanas para promover justamente a ocupação do território do Afeganistão. Nós estamos na segunda semana dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, e uma guerra relativamente disputada, né? Nós não estamos ainda dando a vitória certa à Rússia. Isso se alonga por muito mais tempo? Paulo, boa tarde, Paulo, amigos da bancada. Aqui existe uma questão bastante específica no que se refere a território, cultura e religião, né? Quando você fala em Afeganistão, existe um quê aí cultural, de mistura entre Estado e religião, que pesa muito no momento de resistência. Quando você fala em resistência de um povo que entende que às vezes o sacrifício vai valer para uma vida posterior, uma vida eterna, isso daí pode gerar uma certa complexidade maior na hora de você interferir localmente ou regionalmente por meio de uma força armada. Lembrando, por exemplo, uma coisa que impressionou muito os americanos na Segunda Guerra Mundial foram os kamikazes. Quando os americanos começaram a sofrer ataque de kamikaze, eles não entenderam absolutamente nada do que estava acontecendo. Por quê? Porque quebra um paradigma cultural, sociológico, de expectativa de guerra e de batalha que os americanos enfrentaram muito no Afeganistão. A tática de guerrilha, terrenos também cheios de grutas e cavernas que eles acabavam se escondendo, a ausência da comunicação, os meios de comunicação, tecnologia que os americanos usavam. Então, vários elementos aí que complicaram a vida do americano no Afeganistão. No que se refere à Ucrânia, eu vejo com uma dificuldade talvez um pouco menor de avanço. Existe a questão agora do momento, né, de aquecimento da região, com o degelo, que isso daí pode sim dificultar o avanço das forças russas, mas o cerco em Kiev está feito. Os locais talvez mais estratégicos e mais relevantes para você desmobilizar a Ucrânia já estão acometidos em grande parte. Então, eu acho que, na verdade, o Zelensky ele tem aí alguns dias, algumas semanas de suspiro, pode se estender, óbvio, mas dependendo da agressividade do Putin em Kiev, isso daí tudo pode mudar. Então... Porque eu trouxe justamente para a nossa discussão aqui, quero passar para o nosso Rodrigo Constantino, justamente porque os Estados Unidos são a maior potência bélica. Se nós formos comparar a potência dos Estados Unidos em relação a armamentos com a Rússia, os Estados Unidos ainda se sobressaem. Mesmo assim, nós tivemos 12 semanas. 12 semanas para a invasão de um país relativamente semelhante no que se refere a território, Constantino. A topografia e a forma de luta, né, dos afegãos ali era uma dificuldade para os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos, como eu já coloquei aqui, Paulo, é verdade, investe em defesa mais do que o mundo todo somado, né? Mas quando vai para a guerra, justamente por conta dos valores, né, de valorar mais a vida, né, do que outras culturas e o indivíduo, é muito meticuloso. Né, o exército americano, ele é muito cuidadoso para reduzir ao máximo possível as perdas civis do outro lado e as suas próprias perdas militares. Não é o que o Putin faz. O Putin ele vai com a quantidade e não com a qualidade. Né? Então, isso é um diferencial. Outro ponto, que a análise que o Marco Antônio fez é correta, mas tem um fator aí que talvez seja novidade nos últimos dias, é que o Ocidente, a OTAN, os Estados Unidos, estão acelerando o processo de envio de armamentos e de defesa para a Ucrânia. Né? Isso pode agravar esse conflito, pode levar a uma escalada da guerra. Né? Tem alguns comentaristas, alguns analistas na mídia americana que já alertam para isso, talvez condenando até a postura do governo Joe Biden, né? Porque é uma provocação inequívoca, né? Você armar de alguma forma diretamente ali o ucraniano para resistir à ocupação russa. E o Putin já fez alertas e ameaças nesse sentido várias vezes. Dificilmente a Ucrânia cederia a esse ponto. Então, é muito difícil hoje, é um paradoxo, mas é muito difícil hoje a situação do Putin.
porque ele quer algo que a Ucrânia dificilmente vai concordar em ceder. E aí, o caminho para ele seria a conquista militar. Bom, a conquista militar, ela vai demandar muito tempo, até porque os relatos já dão conta de que, principalmente em relação ao domínio do espaço aéreo, a situação para a Rússia hoje é cada vez mais difícil, porque aumentou muito a resistência ucraniana. A Ucrânia, que está recebendo de fato, já começou a receber muito armamento ocidental, ela recebe, entre outros itens, por exemplo, aviões MiG de fabricação russa, lá atrás, não são novos, enfim, mas são aviões russos, e doados pela Polônia. Ora, avião MiG de fabricação russa é avião que piloto ucraniano sabe pilotar, porque também havia a desconfiança em relação a se fazer chegar, por exemplo, grandes aeronaves até a Ucrânia e a Ucrânia não saber o que fazer com aquilo. Mas no caso do MiG ela sabe. E outra coisa, ela tem recuperado armamento, quer dizer, armamento de russos que fica pelo caminho, russos que recuam, a Ucrânia tem se abastecido com isso também. Então, todos os cenários apontam para um prolongamento da guerra. Quanto mais essa guerra se esticar, mais caro também fica para a Rússia, que começa a sentir, em algumas áreas, as sanções econômicas que muitos países impõem. Então, o cenário para o Putin ele é cada vez mais complicado. E para nós, brasileiros, o cenário fica como nessa história? O presidente da República, inclusive, cancelou viagem justamente para cuidar da questão dos combustíveis, do petróleo. Como é que fica a questão da eleição aqui? Porque nós estamos falando de um processo eleitoral que começa daqui a 4 meses. E se essa história se alongar, Serrão? Pois é, pode ter um impacto na eleição desse ano. Por enquanto ainda não, mas vamos aguardar. Hoje até no site da Jovem Pan eu entro na nossa guerra eleitoral e fiz um artigo que trata das estratégias dos candidatos à eleição desse ano. Entra lá no site da Jovem Pan, dá uma lidinha no meu artigo de hoje. Agora, o presidente Jair Bolsonaro hoje telefonou na Polônia para um grande especialista brasileiro em guerra irregular, em análise de estratégia, o autor do livro Kid Preto, o coronel Montenegro. Bolsonaro elogiou o coronel pela cobertura, pelas análises que ele tem feito sobre esse conflito na Ucrânia. E uma das observações que têm sido feitas, muito pertinentes, é o modelo diferente como a Rússia está atuando nesse conflito. Em outras batalhas em que ela se meteu, ela agia de maneira tosca e muito mais violenta. E dessa vez, na Ucrânia, ela está utilizando bastante técnicas de tropas especiais. Então, isso muda totalmente o perfil de como o exército russo está atuando para dominar o território ucraniano. Repito, a intenção do Putin é, pelo menos, ficar com metade da Ucrânia depois desse conflito. Se ele vai conseguir, são outros 500. Agora, o exército russo, mal ou toscamente ou não, ele se preparou para isso e a tomada, o próximo passo do Putin é garantir a tomada de Kiev para aí sim tentar promover a negociação final. Aí tudo vai depender demais da qualidade da reação do povo ucraniano, que teve o seu país invadido, que teve a sua soberania afetada. A Ucrânia, que em 1994, vou repetir, ela tinha 1.600 ogivas nucleares, mas ela aceitou a conversinha de Estados Unidos, Inglaterra e da própria Rússia para entregar o seu arsenal para a pátria-mãe da União Soviética, que era a Rússia. E aí ficou sem armamento nuclear, perdeu sua capacidade de dissuasão com a promessa de que jamais seria invadida pela Rússia. Dançou. Quem não tem soberania, quem não tem bomba atômica é país vulnerável e entra pelo cano. Agora, tem um outro efeito também dessa guerra iniciada por Vladimir Putin, que é uma nova fobia, que inclusive está sendo discutida na sociedade, Marco, que é a russofobia. Os russos vão ter que pagar por isso e há uma onda de cancelamentos sérios da sociedade ocidental em relação ao povo russo, que nada tem a ver com isso, né? Eu dei risada, Paulo, porque eu lembrei do Strogonoff, do Bar da Onça, que o pessoal cancelou
Não sei porquê. Isso vai resolver o problema. Né? Parece que é uma manifestação esdrúxula. O grande protesto. Mas isso daí tem acontecido reiteradamente. Mas a questão é séria, porque ontem a gente fez uma entrevista com uma professora, cujo nome eu não lembro, mas falando sobre como as marcas internacionais, aí, as grandes marcas, elas têm cancelado... Oi? Foi a Patrícia. Patrícia, professora Patrícia, da SPM, né? Isso. Ela fez uma análise bem acertada a respeito de que as marcas, elas não têm a vontade aí de cancelar as suas operações na Rússia para eventualmente tomar lado ou mostrar que tem um partido nesse conflito, mas é para preservação da imagem delas. Mas mesmo assim, essa explicação bem técnica e fundamentada, eu acho um pouco estranho, tá? Eu como, por exemplo, eu não sou consumidor de McDonald's, mas o McDonald's fechou 850 lojas lá, restaurantes na Rússia. O impacto que existe sobre o governo, sobre o Kremlin, é muito menor do que o que se... Essa PL 191/2020, isso foi enviado à Câmara do dia 5 de fevereiro de 2020. Então tá lá parado. Tá lá parado, de vez em quando se discute pontualmente lá uma coisa ou outra, mas o texto tem muita coisa, controvérsia, muita coisa de difícil entendimento. Então esse texto, ele tem que ser minuciosamente discutido. Ninguém está dizendo aqui que as reservas de potássio, de nióbio, de nitrogênio, ou sei lá o quê, tem que ficar intocadas pelo resto da vida, porque elas estão em reservas dessa ou daquela tribo, dessa ou daquela nação indígena, ou então são áreas protegidas aí por questões ambientais. Ninguém está dizendo isso. O que se está dizendo é o seguinte: o projeto não pode ser agora tocado nesse ritmo absolutamente deslocado e sem qualquer tipo de discussão mais aprofundada. Ele tem que ser muito debatido, sim. Não significa veto prévio. Por exemplo, a exploração lá de Altazes. Significa você exatamente discutir como isso pode ser feito de forma racional e num cenário em que todos ganhem. Agora, só uma última coisa sobre a Rússia que eu não disse antes. Então, hoje, a gente tem sanções do Ocidente, a gente vê uma Ucrânia absolutamente destroçada, porque toda a sua infraestrutura está ruindo, e a gente também observa a Rússia numa situação cada vez mais incômoda e difícil. É importante também que se pense numa solução de saída da Rússia para que não se imponha à Rússia e a Putin uma nova versão aí do Tratado de Versalhes. Ô Constantino, esse sentimento anti-russo que a gente estava conversando aqui, ele se assemelha bastante ao sentimento hostil ao islamismo que nós vimos no mundo a partir de 2001 por conta dos atos terroristas, né? Como é que você vê isso? E contra japoneses na Segunda Guerra Mundial, né? O governo fez prisões arbitrárias aqui de japoneses, é sempre um perigo, né? Em relação ao Islã, existe uma percepção de uma parcela da população ocidental de que não existe Islã sem ser radical. E outra coisa, nem todo muçulmano é terrorista, é o óbvio, mas a maioria dos atentados terroristas de hoje vem do Islã. Então, enfim, é preciso debater isso. Veja, os russos estão totalmente desconectados do seu governo, um governo que está lá há décadas, né? Então, é óbvio que existe uma coisa que transborda o Putin. O Putin não está lá do nada, né? Existe o russo, via de regra, tem muito pouco apreço pelos valores ocidentais, como democracia, o individualismo e por aí vai. Agora, o ridículo disso tem a sinalização de virtude, que o Marco falou, mas eu acho que também tem um outro lado. Transformar a Rússia num pária internacional dentro do sistema global capitalista, isso pode ter efeito, isso pode ter inclusive o efeito de alertar a China, que depende cada vez mais de um mercado interligado, de que se ela quiser anexar Taiwan vai ter consequências econômicas gravíssimas. Isso pode ter um efeito, em que pese eu concordar que é
para consumo interno, o que essas empresas estão fazendo. Agora, veja só o outro aspecto, né? O ridículo disso é, por exemplo, atacarem Dostoiévski, como aconteceu em universidades italianas. Aí sim a coisa foge de qualquer razoabilidade. Agora, você punir de alguma forma o país, e isso vai incluir a sua população, isso é o que representam as sanções. É o que fez o mundo com Cuba também, com o Irã, né? Agora, existe hipocrisia. Os Estados Unidos estão flertando com petróleo venezuelano. Isso tem sido alvo de muitas críticas aqui, né? Principalmente dos conservadores e veículos mais independentes, como o Wall Street Journal, chamando atenção para a política bizarra de energia do Biden. Ao mesmo tempo em que ele se volta para Maduro, né, ele continua com uma retórica e ações de governo que dificultam a perfuração de petróleo no solo americano. Qual é a lógica disso? Quer dizer, Greta Thunberg quis salvar o mundo e acabou ajudando só Nicolás Maduro. Está na hora de rever, e eu concordo com o Marco nisso, é oportunidade, não é oportunismo, não. Se não tirarmos a lição de que foi uma catástrofe a política progressista ambientalista, né, o que vai servir isso? Nós temos que ser mais realistas. Se o Ocidente não produzir mais energia, né, suja, combustível fóssil, né, e souber priorizar melhor o que deve ser priorizado, nós não aprendemos nada com esses ataques. Vamos ficar culpando a Rússia e impondo sanções aos russos e jogando dinheiro no caixa do Nicolás Maduro. Qual é a lógica?